seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje este episódio é para você que está buscando se recolocar no mercado profissional ou fazer uma transição de carreira ou que está passando por alguma questão desse meio. Eu estou aqui com uma especialista que pode te ajudar com isso. Hoje eu estou aqui com a Cristiane. Muito prazer, Cris. Prazer, Ju. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu que agradeço a você. Cris, no momento em que a pessoa ela se desliga de uma empresa e ela se vê ali dentro de uma nova situação, buscando uma nova oportunidade, qual que é o primeiro passo a se dar? Nossa, essa pergunta é excelente, né? Então, esse é o meu trabalho. Normalmente, as empresas me contratam para eu dar uma assessoria para alguns profissionais. É um trabalho chamado outplacement, mas, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, acho que é bacana esse podcast para a gente conversar um pouquinho mais e poder ajudar mais pessoas que não tiveram essa oportunidade de trilhar esse caminho e poder também entender alguns fatores que acontecem. Logo que uma pessoa sai de uma empresa, muitas vezes isso é uma surpresa. Ele não imaginava que isso fosse acontecer. Então, geram alguns sentimentos e, hoje, felizmente, os RHs das empresas eles estão muito humanizados. Eles não se preocupam somente com quem está dentro, mas com quem está saindo também. E eles buscam esse suporte, essa assessoria para uma pessoa que está se desligando, porque sabem que tem muitos problemas, muitas situações, muitas variáveis, mercado, e qualquer ajuda nessa hora pode ser um fator decisivo para uma nova recolocação. E os RHs buscam esse tipo de serviço para poder atender os seus colaboradores. E do outro lado, na outra ponta, como que o que esse colaborador recebe de assessoria nesse momento? Assim que ele é desligado de uma empresa e ele contrata um serviço, ou a empresa passa isso para ele, então o programa começa, né? Então eu começo a fazer um entendimento de toda a carreira profissional que ele teve, né? Como é que foi, os principais projetos, os principais resultados. Entender feedbacks recebidos, entender como que era o modelo de gestão, de liderança. E uma coisa interessante acontece nessa hora, né? Que muitas vezes falam: nossa, Cristiane, eu não parei para pensar que eu tinha feito tanta coisa assim na minha vida. E eu também reparo que essas pessoas normalmente eles são desligados e ficam com uma baixa autoestima. Então, o meu trabalho, muitas vezes, é ajudar essas pessoas a resgatar a autoestima. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, de ver tudo que a pessoa fez, a carreira como um todo, é super bacana, porque daí ele passa a ver os resultados que ele deu, que ele contribuiu, o legado que ele deixou. Isso é riquíssimo. Nossa, é maravilhoso. Eu fiquei me imaginando aí no papel dessa pessoa, porque quando a gente sai de uma empresa, geralmente é um momento muito delicado, não é? A gente para repensar muita coisa. E geralmente a gente não olha para esses pontos positivos, como você trouxe, não é? Exato. Os resultados. E isso que você falou é muito bacana, né? De parar para pensar. Nem todo mundo faz isso. Todo mundo sai de uma empresa, já fica aquela loucura, né? Já começa a acionar o LinkedIn, já põe o Open to Work e não planeja, não faz uma etapa organizada, planejada do que ele quer agora, para os próximos passos que tem na carreira. Isso que a gente fala do planejamento de carreira. Ele é muito importante. E nesse ponto do planejamento de carreira, quais são as indicações que você dá para essa pessoa que está buscando aí se recolocar? Você sabe que, eu não sei se isso é cultural, né, mas a coisa mais difícil que eu vejo, é as pessoas planejarem a carreira. É o parar, porque a gente tem muitas formas. Você tem um planejamento financeiro, você planeja uma maternidade, você planeja uma viagem, você tem um planejamento da sua aposentadoria, da sua saúde, de um casamento, mas, às vezes, a carreira, as pessoas vão levando, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos ver o que vai acontecer. E, às vezes, nem sempre é o caminho que ela quer, mas foi indo, foi acontecendo. O planejamento em si, eu gosto muito de entender o que realmente essa pessoa, quem ela é e o que ela quer para a vida dela de verdade, né? Sabe que você falando sobre isso, eu me lembrei sobre realmente a minha história também, porque eu trabalhei num banco, um grande banco, durante 6 anos. E chegou um dado momento que aquilo não fazia mais sentido para mim.
E sempre tem aquelas conversas de corredor falando, nossa, fulano saiu do banco e não está bem, né? Não conseguiu se recolocar. E aí rolava aquele medo, né? Todo mundo ficava, não existe vida pós-banco. Existe, né? Olha só, estamos aqui. Uhum. Só que até eu tomar essa minha decisão e realmente me desligar, foi uma jornada longa. Talvez se tivesse um apoio, um suporte de um profissional assim como você, talvez não teria sido tão demorado esse processo, não é? Uhum. Poderia ter mais clareza nesse sentido. Claro. E as etapas envolvem tudo que você precisa para você se recolocar, desde ter um currículo bem feito, de ter um LinkedIn bem estruturado, de você ter um preparo de entrevistas e saber como que você vai contar a sua história de uma melhor forma também, como que você vai se apresentar no mercado, como que você vai fazer uma negociação salarial. Então, tudo isso envolve esse processo. E, principalmente, administrar os nossos monstros internos que a gente tem, né? Que esse é o pior, porque a resiliência ela é um ponto importantíssimo nesse processo como um todo. Porque, você sabe, né, o mercado não está fácil. Não tem emprego para todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala de um nível mais executivo, que é o nível que eu tenho mais, que eu atendo mais. Uhum. Então, quando você pensa lá na pirâmide, então aqui já as vagas vão ficando um pouquinho mais escassas. Sim. E o mundo é dos fortes. O mundo é dos fortes. A gente precisa que esse executivo ele não desanime frente a um primeiro não, entendeu? Uma primeira dificuldade, porque é assim mesmo. A gente tem que persistir, tem que tentar, tem que ter energia, tem que ter alto astral e continuar tentando também. Sim, faz todo sentido, né? O autoconhecimento, a inteligência emocional, nesse momento, são essenciais, não é? Demais, muito importante. E falando sobre LinkedIn, me chama bastante atenção. A maneira como a gente se apresenta para uma empresa hoje em dia mudou, não é? Uhum. E o LinkedIn é parte muito importante para que a contratação aconteça. Perfeito. Como é que você indica para os seus clientes se posicionarem ali dentro do LinkedIn? Não só do LinkedIn. Isso, pergunta fantástica, né? Acho que é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão, né? Que hoje em dia mudou muito a forma de arrumar emprego, sabe? Antigamente as pessoas ficavam disparando o currículo, mas em função da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode mais a gente ficar e as pessoas ficarem disparando o currículo dessa forma. Então, o que aconteceu? Com isso, aumentou muito o número de conexões com pessoas no LinkedIn. Como que isso tem que ser? Tem que ser feito um trabalho inteligente, tem que ter uma estratégia. Então, a gente ajuda essas pessoas a pensar quais são empresas-alvo. Você tem que definir empresas-alvo que o seu currículo é competitivo. Você tem que definir a região que você quer trabalhar. Se é uma empresa nacional ou multinacional, dependendo se você tem o inglês ou não tem o inglês. Então, assim, tem uma estratégia por trás. Qual é o seu momento de vida e de carreira? Às vezes a pessoa ela quer mudar um pouco, quer ampliar o escopo. Às vezes ela foi, a vida inteira eu fui uma multinacional, mas agora eu quero trabalhar numa empresa menor, nacional, e ampliar o meu escopo. Então, às vezes, é tudo estratégia. Com base nisso, a gente define as empresas-alvo. E entra, né, o que eu chamo de networking profissional nessa hora, mas tem que ser profissional. Networking desinteressado, que não é só quando você está em busca do emprego. Por favor, se alguém estiver me ouvindo, não faça isso. Ao longo da vida, da carreira, você tem que se conectar, tem que conversar, tem que poder ajudar as pessoas, né, tem que contribuir. Então, assim, você vai achar formas de chegar em decisores dentro dessa empresa. Quem que poderia ser um futuro decisor? Então, por exemplo, se você é um advogado, um gerente jurídico de uma empresa é um decisor. Como que você chega nessa empresa, nesse gerente jurídico? Às vezes tem influenciadores. Eu conheço alguém que conhece alguém lá, então essa pessoa ajuda. E o LinkedIn ele é fantástico, ele vem te ajudando a fazer os filtros, a captar. Aí você tem que estar um suporte, ajuda muito a gente a organizar como que você vai se aproximar, o que você vai falar para essa pessoa, como que você vai falar do seu momento, o que você busca, o que você pode oferecer para essa empresa, que ganhos que você pode dar para essa empresa. É aí que entra a conversa aí no LinkedIn. Você
Falando disso, me lembrei de uma frase, né? Que é torne-se verdadeiramente interessado e não interesseiro. Exatamente. Não é? Eu acho mesmo. que cabe muito bem para esse momento. Cabe sim. Porque no momento daquela ansiedade para buscar uma nova oportunidade, a gente sai mandando mensagem para todo mundo. Você tem alguma dica? O que falar nesse primeiro contato para uma pessoa que é do nosso interesse? Eu gosto das coisas mais informais, né? Eu acho que às vezes as pessoas fazem uma mensagem enorme, conta a vida inteira, ou mesmo numa ligação ele quer contar a vida inteira, não cabe. Eu gosto muito quando é aquela ideia de que você pensa assim, você bate na porta, a pessoa te convida para entrar, você entra, te convida para sentar, você senta. Então as coisas é um relacionamento que vai ser construído. Você vai criar uma conexão emocional, precisa criar uma conexão emocional. Entender com quem que você vai falar e como que você vai se conectar com essa pessoa. Será que, estudamos no mesmo colégio, a gente tem a mesma idade, trabalhamos em empresas do mesmo segmento, conhecemos pessoas em comum, o LinkedIn te dá toda essa informação, você tem que estudar, é um trabalho com calma, com estudo, sistemas que ele usa, o que eu posso oferecer para essa empresa. E quando ele vai já bem estruturado, conhecendo o produto, o site, e gerar uma conexão aí com um possível decisor. Perfeito. O que acontece? Esse decisor pode ter uma vaga ou não, mas hoje em dia a gente faço coaching para os líderes, a gente fala que é muito inteligente da sua parte ter pessoas conhecer o mercado, entender o que tem no mercado. E se um dia ter a carta na manga, se precisar, você já tem alguém para pôr na sua empresa. Eu já vi muita coisa acontecer assim, viu? Que tipo de coisa, Cris? Muitas recolocações acontecerem, isso que eu estou falando. Entendo. A partir dessas conexões, as pessoas terem uma facilidade maior numa contratação qualificada? Exato. Que interessante. Às vezes ele entra num processo porque o requisitante, o dono da vaga, o decisor, ele pode dizer, puxa, gostei, olha só que perfil arrojado, ele chegou até mim, gostei da forma como ele se conectou. Isso. E também tem que ser resiliente, porque se a pessoa não responder, e isso acontece com um monte, às vezes não dá atenção, paciência, bola para frente, vamos tentar outra porta, não pode desistir. Sim, sem dúvida. E isso eu vejo aqui, né, nos negócios, a importância da gente se relacionar com os nossos clientes, com pessoas que não são nossos clientes, porque tudo pode girar em torno de uma oportunidade. O relacionamento é assim, não é? Exato. Sem ter um interesse. Às vezes é uma mãe de um amiguinho do meu filho da escola que a gente bate um papo casual, de repente ela fala, você faz isso? Faço. Eu não sabia. Meu marido está precisando. Ou eu estou precisando, ou uma amiga está precisando. E acredito que com uma vaga acontece o mesmo ali dentro do LinkedIn de maneira online, não é? Tem muita indicação, ela é importante, né? Essas conexões e você ser inteligente e conseguir ver como que você vai se posicionar no mercado. Não é mais você ficar mandando o seu currículo. Antigamente isso funcionava. Hoje em dia não. Tem que ter uma inteligência por detrás disso tudo. Que começa desde o trabalho do autoconhecimento, entender quem você é, qual a sua estratégia, o que você pode oferecer, um posicionamento. É isso que faz uma consultoria, é isso que faz um trabalho, e é isso que a gente está falando aqui para outras pessoas também se beneficiarem. Perfeito. É conteúdo de valor gratuito, não é, Cris? Conteúdo valioso. de valor. Eu iniciei falando sobre a questão do reposicionamento profissional, porque aí são pessoas que já iniciaram a sua carreira, mas isso é muito válido para jovens que estão iniciando. Não é? A questão, acho que é válido mesmo a mesma dica, né? O autoconhecimento, a gestão das emoções e o apoio de um profissional qualificado para poder guiar ao longo dessa jornada. Quando uma pessoa está buscando um emprego, eu sempre falo para essa pessoa que é no mínimo 2 horas no computador aplicando para as vagas e fazendo networking. No mínimo, é 2 horas. Tem muito trabalho, sabe? As pessoas têm que se dedicar bastante também. Falo isso para todo mundo. Porque depois a gente precisa, a oportunidade está aí, mas a gente precisa também se colocar mais próximo a ela, não é? E fala uma coisa para mim, uma dúvida que me surgiu. Após esse processo, né, depois de se conectar com alguém que tenha um contato ali dentro do LinkedIn, que possa trazer uma oportunidade de uma vaga, ainda é usual o envio do currículo, aquele currículo padrão que a gente via? Como que é hoje?
Quando existe uma oportunidade, você segue os caminhos e às vezes envia o currículo, às vezes faz o cadastro numa plataforma, né? Existe sim um currículo, a gente faz o currículo. A pessoa própria, ela mesma encaminhando o currículo dela e a empresa define qual é o caminho que para receber esse currículo, porque a maior parte das empresas tem a Lei Geral de Proteção de Dados, isso tudo tem que receber um tratamento adequado também. Perfeito. Então, cada empresa trata de uma maneira diferente, como fica legal lá para o processo dela. Normalmente, sim. Normalmente, as empresas definem um e-mail onde ela vai receber esse currículo ou um portal que vai ter um tratamento, tudo para essas informações. São informações sensíveis de um currículo. Perfeito. E como se preparar para a elaboração do preenchimento desse currículo, seja qual for o canal? Bom, então, primeiro, né, a gente tem que pensar também em ter um LinkedIn bacana. Para ter um LinkedIn legal, com conteúdo legal, tem que ter um currículo bem adequado, né? E eu percebo que, muitas vezes, as pessoas precisam de ajuda com relação a isso. Na internet, tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é tão boa assim. E, às vezes, as pessoas acabam entrando ou fazendo algum processo ou alguma coisa que, no fim, ao invés de te ajudar, acaba te atrapalhando. Hoje, por causa da inteligência artificial, então hoje nós já temos a inteligência artificial entrevistando. Agora, por parte de trás, fazendo a seleção de currículos, né, como que ele vai te triar e vai te colocar dentro de um processo, você imagina, né? Então tem que ter muito forte o uso das palavras-chave. Você tem que ter um entendimento do seu currículo bem legal e posicionar essas palavras no seu currículo e também no LinkedIn para ajudar. Mas aqui eu tô chocada em silêncio, porque a inteligência artificial já faz uma seleção. Uma entrevista inicial já está acontecendo. Como é isso, Cris? Conta mais. Nossa, eu também fiquei, assim, a gente já tinha conversado, já tinha até feito um artigo com uma pessoa da área, mas eu não pensei que fosse chegar tão rápido. E há pouco tempo atrás, uns dias atrás, uma cliente minha me falou que a filha dela já passou por uma empresa de grande porte aqui da região e já teve essa entrevista com a inteligência artificial. São perguntas, né? Então, a gente já tem que estar preparado para essa rotina, né? E é de maneira escrita ou é... Conversando. Fantástico. Eu também não imaginei que seria tão rápido assim. Eu também estou vendo mais sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto. Principalmente, a gente teve que estudar muito e está tendo que entender muito. E é bacana, o LinkedIn ele é fantástico, né? Porque você tem as palavras-chave e você pode usar até 50 palavras-chave que você tem ali no LinkedIn. Uhum. E quando aparece uma vaga, ele faz esse match, ele fala, você preenche tantos por cento das palavras. Então, tem cliente meu que fala assim, nossa, Cristiane, eu preencho 100% dessas vagas e o LinkedIn diz que só preencho 20%, o que está acontecendo? Então, é isso, a inteligência artificial não está vendo as palavras-chave ali. E não te posiciona num ranking de... Então, já tem acontecido alguns problemas Isso já acontece. É uma consultoria, como a consultoria que eu tenho, a We4U, a gente segue esse caminho também. A gente capta quem que é o selecionador. Então, a gente fala para o cliente, segue o caminho da aplicação, tem que fazer, e a gente também vai ver quem é o selecionador, encaminha o currículo do cliente, vamos buscar influenciadores e decisores. É uma ajuda adicional nesse processo. Perfeito. E que dá muito certo também. Sim, aposto que sim, porque são muitos detalhes, né? Eu estou fragmentando aqui para eu conseguir realmente assimilar essas questões todas, porque é um processo minucioso. Sim. Que só quem realmente está muito disposto, eu acredito que consegue atingir esse objetivo da melhor vaga, de um conforto, né? No sentido de é o que eu estava buscando para mim, eu tracei esse objetivo e fui até lá, não é? É isso mesmo. E isso também me faz uma conexão muito forte com a questão de assumir o comando da carreira, o protagonismo da própria vida, não é? E como que é isso hoje? Então, excelente pergunta, viu? O que acontece, né? A gente observa que tem pessoas que são protagonistas e tem pessoas que são coadjuvantes. O coadjuvante, normalmente, ele atribui a culpa a fatores externos.
Então, é a política, é a economia, é porque teve carnaval, o mercado está parado, não me deram chance de desenvolver, meu chefe era ruim. Então, tudo é o outro, é o externo que é o culpado. O protagonista, não. Ele entende que, se tem algum problema, ele tem que resolver. Ele é responsável por suas escolhas e tem as consequências de suas escolhas. Então, ele investe, ele estuda, ele se prepara. Quando ele vem para esse processo de outplacement, ele sabe que ele tem que aplicar o currículo, ele sabe que ele tem que fazer networking, ele sabe que ele tem que se relacionar com as pessoas, que ele tem que ter uma estratégia, que ele tem que ter um controle emocional, e é muito bonito. E tem estudos que já comprovam que pessoas que são protagonistas, que definem melhor a vida e o que querem, têm mais sucesso profissional. Sim, isso é muito bacana. Eu acredito muito nisso, porque uma pessoa que acaba considerando tudo o que acontece ao redor dela, o responsável pelo que está acontecendo na vida dela, pelos resultados que ela está colhendo, é pouco provável que ela consiga gerar bons resultados para uma empresa de maneira autônoma, não é? Uhum. Já o protagonista, ele tem essa luz dentro dele, que ele vai em busca daquilo que ele quer, independente do que esteja acontecendo. Algumas empresas me contratam também, até para a gente fazer esse trabalho de explicar isso para as pessoas, porque muitas pessoas acreditam que a carreira é responsabilidade da empresa cuidar. E não é. A carreira, cada um tem que cuidar da sua. A empresa, sim, pode ter oportunidades, ela pode fazer um recrutamento interno, você pode aplicar e participar de um processo, mas a condução disso, você ter o entendimento de quanto tempo em cada cargo, qual é a hora de mudar, qual é a hora de ficar. Você sabe que eu me lembrei, eu comentei agora há pouco que eu trabalhei durante 6 anos num banco, e durante a minha seleção, eu me recordo que nós estávamos fazendo uma seleção em grupo, já num processo mais avançado com o superintendente do banco, e uma pessoa que estava sentada ao meu lado disse: eu já trabalhei aqui, eu pedi para sair e fui morar no exterior, não deu certo lá e eu retornei e agora eu estou aqui. Foi uma situação, assim, uma colocação dela que não favoreceu a contratação. E, às vezes, a pessoa nem pensou, né? Ela não se planejou, ela não se preparou para ir. Claro. Não é? Então, isso afeta muito durante a seleção. A história, como você já falou também, né? A história que a gente vai contar, o legado que nós vamos deixar, os resultados, ela não se preparou. Porque talvez, eu não sei quanto tempo ela ficou antes de sair, enfim. Pode ser que ela tenha tido até resultados positivos, mas naquele momento a colocação acabou prejudicando o todo ali da contratação, não é? A gente faz um processo de um treinamento, um preparo e um treinamento de entrevistas para os profissionais. E muitas vezes isso já ajudou muita gente, viu? Porque às vezes a pessoa ela é ótima, mas ela não consegue contar a história dela, ou ela é muito prolixa, às vezes ela, não consegue falar bem dela, mostrar o que ela tem de bom. Então, existe, né? Esse faz parte do trabalho, um preparo de entrevistas, e agora a gente está com um novo produto, que é o preparo de entrevistas em inglês, em parceria com o Instituto da Sabrina Dalbó. São aulas totalmente online, e eu gostei muito dessa parceria, porque ela segue o mesmo princípio que eu, nesta preparação do candidato, das perguntas, de tudo essa pessoa vai responder com relação a projetos realizados. Tem toda uma estrutura também de entrevista, né, por trás. É muito bacana isso, porque uma exigência padrão de várias empresas, principalmente das multinacionais, não é? A fala da língua inglesa e se preparar também no sentido emocional ali dentro desse aspecto, não é? Exato, isso é muito bom. Muito bacana. E tudo isso também faz parte do planejamento de carreira que você mencionou anteriormente. E como que a gente deve se planejar? Como que é esse processo, Cris? Do planejamento de carreira? Exato. Tudo isso envolve o que a gente chama de gestão de carreira. O planejamento de carreira está dentro desse item de gestão de carreira. Certo. Então, se eu puder assim, dar algumas dicas, eu acho que isso é importante aí nesse processo de planejamento. Essa pessoa, se você acabou de ser desligado, saiu de uma empresa agora, é uma hora que a gente tem que parar para pensar, sabe? Construir os próximos passos, refletir o que você quer. Vamos imaginar que passou 5 anos, o que aconteceu nesse período e o que você teve que fazer para chegar até lá.
entender agora o seu perfil, o que realmente. Então, a gente faz muito assessment, né? Que áreas, que função, o que realmente é importante para o meu momento. E essa reflexão, por isso que eu falei que é cultural, né? Porque a gente não. São muitas distrações que existem. Tudo te distrai, tudo. E parar para pensar na vida não é fácil. Eu sei que é difícil. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda profissional para construir esses próximos passos. Isso faz parte do planejamento de carreira, de vida e de carreira, né? Perfeito. E você falou sobre esse momento, né, da recolocação profissional. Qual que é a diferença entre uma pessoa que está realmente desempregada e uma pessoa que está em transição? Então, adoro também a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Você pensa assim, puxa, eu fui mandada embora, e você sabe que isso até deprime as pessoas, né? O que a vizinha vai pensar de me ver aqui parado aqui em casa? Estou desempregado, o que eu vou falar? Perdi o meu cartão, né? Que eu podia me apresentar com o nome da empresa, e agora quem sou eu? Como que eu vou me apresentar? Então, eu gosto muito de falar por esses profissionais que vamos mudar o foco, tá bom? Não pensa que você está desempregado, pensa que você está em transição de carreira, que você saiu de uma empresa e que você está avaliando oportunidades, está analisando o mercado e tomando a decisão do seu próximo passo. E isso muda. Nossa, traz uma leveza. Muda, não muda? Eu acho que isso muda, e aí eu converso muito com os meus clientes sobre isso, porque aquela visão do desempregado, estou parado, não, você está estudando, está fazendo curso, está desenvolvendo seu LinkedIn, está fazendo seu networking, tem muito trabalho para fazer. E falando em exemplos, você pode contar alguns casos de pessoas que conseguiram obter sucesso dentro de todos esses assuntos que a gente abordou até agora? Nossa, tem inúmeros. Dentro do meu site, da We4U, nós temos o Conquistas Compartilhadas. É muito legal, adoro conquistas compartilhadas, porque a gente, quando recoloca um cliente lá, a gente quer entregar alguma coisa do que foi bom para ele e que pode ser bom para outras pessoas também. Então, a gente escreve um artigo e aí a gente, claro, com a autorização dele e tudo, a gente publica. Nem sempre todos os casos, tem casos confidenciais, a gente não pode, né? Uhum. Mas a maior parte a gente divulga. Então, tem casos fantásticos, assim, né? Então, a gente dá dicas de que o diferencial para aquele cliente foi o preparo de entrevistas. Às vezes tem uma coisa que ele atribui o valor, foi conseguir negociar o salário. O entendimento, eu estou com 2 propostas, para onde que eu vou? Eu falo, esse é um problema bom de resolver. Esse é um problema ótimo. Todo mundo quer. O entendimento de qual empresa pode ser melhor para aquele momento. Então, isso tudo vai somando aí para que ele possa ter mais sucesso nessa carreira e possa contar experiências também, né? Mas o que eles mais falam normalmente é do acolhimento, porque é uma fase que as pessoas estão muito sensíveis. A gente tem que entender isso. E isso me fez montar a minha empresa. Exatamente isso, porque o que eu vi das empresas que eu tive contato, que isso não acontecia tanto. E eu tive tenho uma formação em psicologia, e eu acreditava que esse momento era muito importante, que se a pessoa não virar a página, não superar as coisas que aconteceram. Eu tenho um cliente que falou, superei, está tudo resolvido, vamos para a próxima. Tem cliente que passou 1 ano e não superou a saída de uma empresa. Então, é muito difícil, a gente tem que ajudar essa pessoa em todos esses aspectos emocionais para que ele possa seguir. E você falou sobre o fator decisor para você realmente abrir a sua empresa. Faz quanto tempo que isso aconteceu, Cris? Então, a gente está muito feliz. Agora, nós estamos comemorando 10 anos desse empreendedorismo. Muitas pessoas, eu sou muito grata hoje a todo mundo que me deu muito apoio, os familiares, os amigos, as empresas que já eram clientes, aos parceiros que sempre estiveram junto conosco nessa trajetória toda e acreditaram nesse trabalho. Então, agora a gente vai fazer 10 anos já. Agora, em janeiro, já faz 10 anos. Que maravilha. E desde sempre você ofereceu todos esses serviços. Como que foi nesse início, Cris? Esse início, como que aconteceu, né? Sempre a característica da empresa sempre foi a mesma, de nós para você, um trabalho personalizado, sob medida, no seu tempo, no seu ritmo, da forma. Então, eu sempre vejo, né, como que essa pessoa está, o que ele precisa, no tempo dele, no ritmo dele, o que vai acontecer primeiro, nessa necessidade que ele tem.
E assim as coisas vão caminhando. Às vezes eu tenho um cliente que eu tenho que passar 3, 4 reuniões trabalhando com ele, o resgate da autoestima, o entendimento do motivo do desligamento. Tem uns que isso já vamos fazer simulado de entrevista direto. E essa possibilidade de não ser engessada dentro de um processo, mas o entendimento do que o cliente precisa, naquele momento, que eu acho que é muito bacana, que eu gosto muito de trabalhar. Sim, porque eu vejo que o trabalho ele tem um significado e um sentimento diferente para cada pessoa, porque cada um tem uma história, uma vivência, uma bagagem diferente. E poder contar com esse tipo de apoio de maneira individual, eu imagino que deve ser muito reconfortante, não é? E como eu me formei, fiz uma certificação em coaching também, isso me ajudou muito, né? No entendimento, no saber ouvir, no entendimento e respeitar a pessoa como ela é, do jeito dela, sabe? A gente não tem intenção de ficar mudando ninguém. Peço permissão se precisar mudar alguma coisa, dar alguma dica. As pessoas têm que me dar uma abertura para que isso aconteça, mas trazer o potencial que ela tem de bom para esse novo emprego que ela vai ter também. E, Cris, para quem é a We4U? Todo mundo. A gente tem as empresas, de uma certa forma, elas contratam a We4U para fazer o processo. Pode ser um coaching, né? A gente faz muito trabalho, tem vários parceiros com coaching mais executivo, né? Um coaching de uma primeira liderança. Pode contratar para contratar alguém, né, quando está buscando fazer um hunting, seleção para essa empresa. Depois que essa pessoa está lá, com treinamentos também, tem vários parceiros que trabalham com treinamento dentro da consultoria. E quando vão mandar embora, também podem nos contratar para fazer o outplacement. Então, assim, trabalho muito para as empresas, trabalho também para as pessoas físicas que estão buscando essa ajuda, desses mesmos serviços, né, ou um coaching, uma mentoria de carreira. A mentoria de carreira tem um produto fantástico agora, né, que é um valor muito mais acessível. E antigamente esse produto era muito caro, né? Então daí a gente parou para refletir o que realmente é importante, né? Dentro desse processo como um todo. Então nós definimos 6 sessões com um consultor sênior, onde ele vai entender o currículo dele, discutir os pontos fortes desse currículo, o que tem que constar, as palavras-chave. Ele vai preparar esse LinkedIn junto com esse consultor e fazer um preparo e um simulado de entrevista aí nessas 6 sessões aí construir. Que bacana isso. E nós temos também um bônus adicional, que é esse curso de preparatório para entrevistas em inglês. E um valor bem acessível, está tudo lá no nosso site, né, para todo mundo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Bacana. Então, para quem está buscando se recolocar ou está buscando fazer uma transição de carreira de maneira individual, autônoma e quiser buscar o seu serviço, tem produtos disponíveis para ele? Tem sim. E para o RH também beneficiar a sua equipe, seu time, também tem algumas opções. Tem também. Perfeito, Cris. E a gente falou muito sobre a entrada e sobre a saída, sobre a transição, mas e no meio desse processo, como manter a carreira? Como ter uma carreira sólida? Como fazer essa construção, Cris? Que dica você dá? Tem no nosso site um artigo muito legal que é o ciclo de vida de carreira. Tem também o âncoras de carreira, que eu gosto muito, no entendimento, quando é uma parte da autoavaliação, né, o entendimento. O ciclo de vida de carreira, ele mostra lá desde o início da preparação, o desenvolvimento, a maturidade, o declínio da sua carreira, tudo que são os riscos de cada etapa e quais são as oportunidades que você tem em cada etapa. Eu acho muito legal. Então, por exemplo, ele fala assim, logo no início você tem que ganhar a confiança dos seus gestores. Então, você faz de tudo. Eu lembro que quando eu trabalhei lá na 3M, eu era estagiária lá, eu tinha que fazer de tudo. Às vezes, eu ia dar treinamento, eu armava a sala, né? Então, eu fazia parte. Hoje em dia, e é isso que a gente fala para as pessoas, a gente tem que mostrar o serviço mais básico para ganhar confiança e ter outros serviços. E quando a gente entende o ciclo de vida de carreira de cada etapa, esses riscos e as oportunidades, você vai construindo, né? Então, uma carreira sólida talvez tenha como uma base forte aí a disposição? Eu diria que uma carreira sólida tem uma base forte do protagonismo, que a disposição está dentro, né? Essa energia de vida, a energia de buscar melhorar, buscar desenvolver,
buscar criar, entender que você é responsável por suas escolhas. O entusiasmo, talvez. O entusiasmo também. Perfeito. Isso é bom. Brilho nos olhos, isso tudo ajuda muito. Que bacana, Cris. E hoje, você falou, né? O mercado não está fácil. Em que sentido que você quis dizer isso, Cris? Como que estão as coisas hoje? Então, assim, é muito competitivo, tem muita gente, você vai lá, vai fazer uma dinâmica de grupo, um processo seletivo. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo isso. Né? Não está fácil nesse sentido. E, às vezes, dependendo do nível, um nível mais executivo, não tem tantas oportunidades assim no mercado. E aí a pessoa fala, mas e aí, o que eu faço, Cristiane? Eu falo uma coisa que eu acho bem interessante, que as pessoas que trabalham numa empresa, eles acham que o mundo é só aquilo. Só que o mundo ele é muito amplo, tem muitas oportunidades, você tem muitos caminhos. A gente tem que se reinventar muitas vezes, tem que pensar no plano B, no plano C. E aí volta para o planejamento de vida e de carreira, que é fazer você pensar no seu plano B, no seu plano C. Se nada der certo, o que a gente vai fazer? Qual é o outro caminho? E eu já vi tanta gente se reinventando. Ju, é tão bonito isso. Pessoas se reinventando, sendo até mais felizes, mudando a carreira, muitas vezes. Sim, sem dúvida, porque quando a gente não está vislumbrando um horizonte conhecido, por não ter passado ainda por essa experiência ou por não ter tido acesso a essas informações, a gente não fica com medo, não é? A gente só consegue ter medo. E aí, quando aquilo se desdobra para um final feliz, eu acho que tem um valor ainda maior, não é? O meu público que eu mais atendo são pessoas na faixa de 50 anos, 50, 55. Então, essas pessoas, muitas vezes, eles estão nesse momento de se reinventar, de pensar outras possibilidades. Eu já vi gente que escreveu livro e está tendo sucesso. Eu já vi gente que foi ser consultor e está tendo muito sucesso, entendeu? Teve gente que foi dar aula e está sendo muito sucesso. Então, tem de tudo. Que legal isso. Então, é não se prender exatamente somente àquele formato, não é? Exato. Hoje a gente não fala mais de carreira, a gente fala de carreiras. Por quê, Cris? Porque o que está em vigor hoje é o que a gente chama de carreiras sem fronteiras, né? Então, até pelo mercado, pelo contexto econômico, social que a gente vive, você não sabe se você vai se recolocar ou não. Então, você não pode só pensar em ter uma carreira. O profissional sábio, ele sempre tem um plano B. E, hoje em dia, eu vejo os mais jovens já pensando nisso, tendo essa possibilidade de construir. Se esse caminho der errado, eu vou fazer isso aqui. E as pessoas são muito criativas hoje em dia. E tem muita gente criativa e que faz tanta coisa e que ganha dinheiro. E é isso. A gente tem que viver sem ser dependente só de um emprego para ser feliz. A gente tem que ter os recursos, fazer o que a gente gosta, e é isso. Perfeito. É que a internet também, o acesso à informação, ele vai multiplicando as ideias, não é? Basta a gente estar aberto, ficar flexível para que a gente consiga se readaptar e criar um novo cenário para nós mesmos e assumir o protagonismo, assim Exato. como você falou, não é? Uhum. Perfeito, Cris. Bom, nosso episódio está chegando ao fim. Cris, eu gostaria que você deixasse aqui uma dica para quem realmente está disposto a assumir esse protagonismo, como a gente falou durante esse episódio todo. Olha, tem uma coisa que, às vezes, já aconteceu isso, né, de eu ver pessoas assim. A gente pensa muito nas crenças, as crenças que te impulsionam e as crenças que te limitam. E esse trabalho de você ter um entendimento dessas crenças que você tem, às vezes eu vejo pessoas fantásticas, mas que a vida não flui, porque ela tem algumas crenças que limitam esse crescimento. Então, esse autoconhecimento, essa ajuda profissional, entender o que está barrando para que você seja um grande protagonista, que você cresça, que você tenha sucesso na sua vida, na sua carreira, que você seja uma pessoa com uma excelente comunicação com o mercado e com dentro da empresa com que você está, com que você se relaciona. Isso tudo é muito importante também. Perfeito. Vale, então, a reflexão. Vale, pra muitas você reflexões. Cris, um prazer. Parabéns pela comemoração de 10 anos da empresa. Obrigada. A gente está muito feliz mesmo, viu? 10 anos. É uma longa jornada, não é? Uhum.
E principalmente para quem empreende, não é, Cris? É sempre um processo de descobertas ao longo do caminho, assim como você falou, né? Foi um desafio para mim, por conta do meu perfil, e chegamos até aqui. E que venham mais 10, 20, 30. Que venham. Longa vida. Parabéns. Muito obrigada. E para você que ficou até aqui, as redes sociais da Cris, da We're For You, vai ficar aqui para você na descrição. Siga, porque lá vão ter outros conteúdos também para você aproveitar. Acesse o site, tem artigos, não é, Cris? Tem sim, tem o blog, tem o Conquistas Compartilhadas, sempre tem muita dica lá. Perfeito. E se precisar de algo, agora você já sabe que pode contar com a We For You. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, Cris. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um prazer, até mais.